Provavelmente você já fez, ou você conhece alguém que já fez o seguinte, que um dia estava passando mal, estava doente, e marcou uma consulta no médico. Foi lá no médico, consultou-se, o médico receitou o remédio, o indivíduo voltou da consulta do médico, comprou o remédio, foi para casa, mas simplesmente decidiu não tomar o remédio, ou esqueceu de tomar, ou tomou um dia e nunca mais tomou o comprimido, nunca mais tomou o remédio. Todos nós ou já fizemos isso, ou conhecemos alguém que fez. E a verdade é que nós precisamos entender que, diante de um quadro de enfermidade, por exemplo, alguém que está enfermo e decide ir ao médico, ele está um passo à frente para alcançar a sua cura do que aquele que está enfermo e decidiu não ir ao médico. Mas o fato em si de um doente ir ao médico não vai resolver o problema dele. Uma pessoa que decide ir ao médico, que pega a receita do medicamento, vai até a farmácia, compra o medicamento, esse indivíduo está alguns passos à frente. Esse indivíduo está mais próximo de alcançar a cura da sua enfermidade do que aquele indivíduo que decidiu nem ir ao médico e muito menos comprar o remédio. Porém, nem mesmo o fato de ir ao médico e comprar o medicamento resolve o problema. O que vai resolver o problema é quando esse indivíduo decidir ir ao médico, decidir comprar o remédio e decidir então tomar o remédio. E é isso que vai fazer com que aquele que estava doente seja então curado. Nós precisamos então entender que a cura, no caso de alguém que está enfermo, é o resultado de uma soma de decisões que esta pessoa foi tomando. E a mesma coisa acontece no que se diz respeito à nossa vida espiritual. Alguém, por exemplo, que decide sair da sua casa e ir ao culto, ele está um passo à frente daquele que decidiu não ir ao culto. Eu não estou falando de alguém que falta culto, não é isso. Eu estou dizendo que alguém que decidiu buscar a Deus através da igreja, ele está um pouco mais à frente do que alguém que até tem curiosidade para saber alguma coisa acerca de Deus, mas nunca deu um passo nessa direção. Alguém que entra num ambiente de culto como esse, numa noite como essa, ou em qualquer outra noite, e ouve a palavra de Deus, um indivíduo desse está alguns passos à frente do que aquele que até tem vontade de conhecer a Deus, tem vontade de se relacionar com Deus, mas nunca procurou uma igreja, nunca abriu uma Bíblia, nunca ouviu uma palavra, não se envolve, não se relaciona com pessoas que conhecem a Deus. Então nós vamos entender que a solução para as questões espirituais é também a somatória de uma gama de decisões que nós precisamos tomar. Frequentar uma igreja nos coloca mais próximos de Deus, mas não nos ensina tudo acerca de Deus.
entrar em um ambiente de culto como esse, em uma noite como esta, ouvir uma palavra da parte de Deus, nos aproxima de Deus, nos coloca à frente daqueles que nem isso fazem, mas não resolve todos os nossos problemas. Os nossos problemas, eles são resolvidos no momento em que nós decidimos buscar a Deus, decidimos congregar em uma igreja, decidimos frequentar um ambiente de culto, decidimos ouvir a palavra de Deus, mas acima de tudo, aplicar a palavra que ouvimos. Porque o que vai fazer diferença na nossa vida não é ou não são as informações que nós recebemos acerca de Deus. O que vai fazer diferença nas nossas vidas é o que nós fazemos com a informação que nós recebemos. Aleluia. E é sobre isso que eu queria falar com você essa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, juntamente comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 24. À medida que você for encontrando, queira, por gentileza, se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. Os que encontraram, por gentileza, digam amém. Amém. E assim está escrito. Palavras do Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Só até aqui. Queira, por gentileza, tomar o seu assento, com liberdade, para glorificar a Jesus. É a Audrey que está ali? Oh, glórias a Deus. Deus abençoe, meu filho. Seja bem-vindo. Bom te ver. Eu estou sem óculos, o pastor está cego, viu? Aí agora que caiu a ficha. Glórias a Jesus. Coisa boa. Queridos, muitas pessoas, às vezes, elas comentam que parábolas, a compreensão, a interpretação das parábolas é algo simples. Muitos pregadores, inclusive, erram quando pregam parábolas, porque não percebem que as parábolas, apesar da sua simplicidade, parábolas são
extremamente complexas. Porque quando Jesus pregava por intermédio de parábolas, ele fazia isso de propósito, para que a grande maioria não entendesse o que ele estava falando. E a revelação, então, ficasse apenas com aqueles que estavam verdadeiramente ligados a ele. Jesus, ele fazia uso das parábolas também para nos provar que é possível ser simples sem deixar de ser profundo. Porque as pessoas às vezes acham que profundidade é sinônimo de complexibilidade. Tem gente que acha que as coisas profundas, as coisas realmente importantes da vida, elas têm que ser extremamente complexas, porque senão não tem valor, nada disso. É possível ser simples, sem deixar de ser profundo. Você pode ser uma pessoa simples, mas você pode ser uma pessoa que na sua simplicidade, você é capaz de impactar alguém de maneira muito profunda. Tem gente que não entendeu. Você pode ser alguém que pode não ter nem muito estudo, pode não ser um grande orador, pode não ter uma grande eloquência, mas você de boca fechada, o seu testemunho de vida é capaz de impactar outras vidas. Então você não precisa de ser complexo para ser profundo. É possível que haja profundidade em meio à simplicidade. Quantos podem adorar a Jesus? Eu não sei você, mas eu conheço algumas pessoas que elas falam, elas falam muito, mas não dizem nada. Em contrapartida, existem pessoas que dizem muita coisa até sem falar absolutamente nada. Isso é o poder de ser profundo, mesmo na sua simplicidade. E o texto que nós lemos, Jesus ele vai contar uma parábola para trazer algumas revelações acerca da mente de Deus, do reino de Deus, como as coisas de Deus funcionam. As parábolas são exemplos de questões naturais, do cotidiano das nossas vidas, para nos revelar coisas espirituais. Glória a Deus. Parábola é Jesus pegando aquilo que os olhos podem até ver, para nos ensinar aquilo que os olhos não conseguem ver. Glória a Deus. Parábola é Jesus usando aquilo que é tangível à mente humana para revelar aquilo que a mente humana é incapaz de imaginar. Glória a Deus. E nesse texto aqui, Jesus conta uma parábola, ele faz uso disso. Ele diz assim: um homem decidiu construir uma casa. E a primeira verdade que nós precisamos entender é que a nossa vida, o cotidiano da nossa vida, ele é fundamentalizado por decisões. Nós estamos constantemente decidindo alguma coisa. A gente decide a hora que vai acordar. A gente decide a roupa que vai vestir. O café da manhã que vai tomar. Para onde nós iremos. Ou seja, nós estamos constantemente tomando decisões. É impossível que haja
uma edificação de qualquer coisa sem que antes haja uma decisão. Então, nós temos que entender que nós precisamos tomar muito cuidado com as decisões que tomamos, porque as decisões que tomamos vão definir o nosso destino. Antigamente, lá no Brasil, tinha um negócio que chamava DDD, né? Descagem direta à distância. O negócio hoje aqui não é DDD, descagem direta à distância. É DDD, decisões definem destinos. Observe que ele diz então que o homem decidiu que ele ia construir uma casa. E quando ele foi construir esta casa, ele construiu essa casa sobre uma rocha. Diga comigo, rocha. Rocha. Em contrapartida, um outro homem também decidiu construir uma casa. Porque, como eu já disse, decisões fazem parte do cotidiano das nossas vidas. Constantemente nós estamos tomando decisões, sejam elas simples, sejam elas complexas, sejam elas mais corriqueiras, sejam elas mais importantes, em todas as esferas e em todos os níveis. Constantemente nós estamos decidindo alguma coisa. Então este outro homem decidiu também construir uma casa. Porém, este homem que também decidiu construir uma casa, ele construiu a sua casa na areia. Diga comigo, casa na areia. Casa na areia. E observe que Jesus faz questão de mostrar o resultado das decisões que cada um desses indivíduos tomaram. Um decidiu construir na rocha. E quando veio a chuva, quando veio a enchente, quando veio a correnteza, a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu. Porém, essa mesma chuva, essa mesma correnteza também veio sobre a casa que havia sido construída na areia. Porém, a casa que foi construída na areia não suportou o impacto da chuva, da correnteza e caiu. Quando nós olhamos para este texto, muitas das vezes a gente imagina a seguinte cena: um homem escolhendo uma rocha e construindo a casa dele sobre aquela rocha. O outro indivíduo olha para um terreno plano e constrói ali então a sua casa. Na maioria das vezes, quando a gente ouve esse texto, é essa imagem que nós pintamos. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Estes homens aqui, o que construiu na rocha, ele não construiu numa rocha externa. Ele cavou no terreno até encontrar um alicerce seguro. Em contrapartida, o outro não se preocupou em cavar tão profundo. Ele cavou na superficialidade. Ele cavou só até onde a terra estava macia. Ele cavou só até onde a terra estava fofa. E então, a partir dali, da facilidade, ele levanta a sua casa. E Jesus conclui então dizendo que este homem que cavou até encontrar uma rocha, ele é semelhante àquelas pessoas que, ouvindo a palavra do Senhor,
não se contenta apenas em ouvi-la, mas decide também praticá-la. E ele compara aquele homem que cavou e construiu na superficialidade aquelas pessoas que até ouvem a palavra, mas simplesmente não as coloca em prática. Observe, queridos, que o que Jesus está dizendo é: ouvir a palavra pode até fazer com que você construa alguma coisa, pode até fazer com que você edifique alguma coisa, mas é na aplicação da palavra que aquilo que foi construído vai resistir ao dia mau. E é por isso que a gente observa que muitas das vezes pessoas, elas frequentam uma igreja, elas ouvem a palavra, mas quando você olha para a vida delas, a impressão que se tem é que a vida delas está uma grande ruína. E muitas pessoas, então, sem o entendimento dessa revelação, dizem assim: está vendo? Está vendo por que eu não vou para a igreja? Está vendo por que esse negócio de crente não funciona? Está vendo por que esse negócio de Bíblia não resolve nada? Está vendo por que esse negócio de Jesus é furado, é conversa de pastor? Olha fulano, olha Bertano, olha como é que está. Não sai da igreja, mas olha a vida como é que está. Mas a pergunta é, não é se sai, não sai ou não da igreja, se frequenta ou não frequenta culto, se ouve ou se não ouve palavra. A pergunta é, cumpre aquilo que ouve? Porque o que vai manter a nossa vida de pé não está no fator ouvir, mas está na decisão de praticar. E é por isso que o Espírito de Deus nos reuniu em uma noite como essa, para dizer para mim e para você, mais importante do que a palavra que você está ouvindo, é a palavra que você está praticando. Porque eu queria ser leviano, eu queria ser um enganador e dizer para você assim: edifica a sua vida na palavra e nada vai te acontecer. Eu gostaria de poder dizer isso, mas eu não posso. Eu não posso, porque o texto que nós lemos é claro em dizer para nós que a mesma chuva que veio sobre a casa que foi construída na areia, ela também veio sobre a casa que foi construída na rocha. Sabe o que isso significa? As mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas atribulações, as mesmas dificuldades, as mesmas questões que vêm contra a vida de alguém que não edifica a sua vida nesta palavra, também vai vir sobre a vida daqueles que a edificam, sobre a vida daqueles que ouvem e aplicam esta palavra no cotidiano da sua vida. E aí você pode me perguntar, mas então, pastor, para quê? Para que eu vou edificar a minha vida nesta palavra, se o mesmo mal que vem sobre a vida de quem não pratica, vai vir sobre a vida de quem pratica? A diferença não é o mal que vem,
a sua mão direita em nome de Jesus, porque eu quero ser profeta sobre a sua vida nesta noite. As mesmas dificuldades que estão sobrevindo na vida daqueles que não praticam a palavra do Senhor, podem até estar vindo sobre a sua vida também, mas mediante esta palavra e debaixo da autoridade do sangue e do nome de Jesus de Nazaré, eu profetizo que o seu fim vai ser diferente. E pode adorar o nome de Jesus. Eu quero falar com você rapidamente 3 motivos que impedem as pessoas de cavarem até a rocha. 3 motivos que impedem as pessoas de edificar as suas vidas nesta palavra. O primeiro motivo chama-se tempo. A questão é que cavar até a rocha demora mais do que construir na superficialidade. Então muitas pessoas, elas não conseguem tomar uma decisão baseada nessa palavra por causa do fator tempo. Porque observe que muitas das vezes você ser desonesto faz você prosperar mais rápido. Você ser uma pessoa que engana os outros, que mente para os outros, que não cumpre com as suas responsabilidades, faz você ganhar tempo. Agora, quando você olha para essa palavra que diz que nós temos que ser verdadeiros, que nós temos que ser íntegros, que nós temos que ser honestos, isso requer tempo. Demora mais para construir uma vida reta, íntegra, do que uma vida de qualquer maneira. Demora para você construir uma família embasada nessa palavra, demora. Agora você juntar uns paninhos aí, caçar o primeiro que passar na frente, aí a primeira que passar na frente e ir morar junto é fácil. Agora você arrumar um homem de Deus para ser seu marido, vocês moças solteiras, você arrumar uma mulher de Deus, você jovem solteiro, que vai te amar, que vai te honrar de acordo com os padrões da Bíblia, demora, porque não é qualquer um, não é qualquer uma, mas glórias a Deus por isso, porque Deus não te chamou para ser qualquer um mesmo não. Deus não te chamou para ser qualquer uma mesmo não. Deus chamou você para fazer a diferença, para ser diferença e para viver um padrão de vida diferente. Eu e você não podemos nos mover por causa daquilo que é mais rápido, por causa daquilo que é mais prático. Nós temos que nos mover não pela rapidez, mas nós temos que nos mover por obediência a esta palavra. O segundo motivo que impedem as pessoas de edificar as suas vidas nessa palavra é o fator facilidade. Queridos, cavar até a rocha é difícil, é duro. Vai dar uma olhada quantas camadas tem o solo. Vai dar uma olhada que você vai ver que você vai ter que passar pela superfície. Aí entra na parte arenosa, aí vai entrar na parte rochosa, e aí vai cavando até você achar uma rocha sólida. Dá trabalho. Primeiro demanda tempo. Segundo, demanda esforço. E se é uma coisa que a nossa geração não quer, é fazer força. O negócio é o controle remoto,
para não ter que levantar do sofá para trocar o canal. É o drive-thru para não precisar descer do carro. E essas facilidades, queridos, elas são boas para a nossa vida no âmbito terreno. Mas o que nós precisamos entender é que não existe facilidade quando o assunto é princípio. Não existe o jeitinho brasileiro. Não existe Deus sabe, Deus entende, nada disso. É justamente porque Ele sabe e entende é que Ele não aceita. Porque a única coisa que era impossível para o ser humano fazer, Deus fez. A única coisa que o melhor dos seres humanos, que o mais bem intencionado, que o mais esforçado, que o mais estudioso, que o mais dedicado não conseguiria fazer, Jesus fez na cruz do Calvário. Então o resto nós podemos fazer. O problema que impedem as pessoas a edificar a sua vida nessa palavra, primeiro, é o fator tempo. E segundo, é o fator facilidade. A psicologia já comprovou, queridos, que nós, como seres humanos, nós tomamos as nossas decisões baseadas em duas coisas. Primeira, não sofrer. A gente está sempre arrumando um jeitinho de não sofrer, de não fazer força, de não nos esforçarmos. E o segundo fator que nos impulsiona a tomar as nossas decisões é o fator, aquilo que produz satisfação, bem-estar. E essas coisas andam tão juntas que você já reparou que se você chega lá no seu trabalho e você sabia ou você imaginou que você teria um nível de dificuldade para realizar alguma função. Só que quando você chegou lá, aconteceu alguma coisa, o negócio ficou mais fácil do que você imaginava. Você já viu como é que a gente trabalha até alegre? Porque você vai preparado, imaginando que vai se encontrar lá aquele leão de 10 cabeças para te morder, e chega lá, você vê que era só um gatinho, você trabalha até rindo, cantando e adorando. Por quê? Porque essa coisa de não fazer força automaticamente produz em nós satisfação. Coisa boa é quando alguém faz pra gente aquilo que era pra gente fazer. Coisa boa é quando você chega em casa preocupada, meu Deus, que eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer janta. Você chega lá, a janta já está pronta, a mesinha já está posta, né, pastor Herbert? A varoa vendo aquela preocupação, meu Deus, o que eu vou fazer de janta? Hoje eu chegou lá, tá lá aquele bobó de camarão top, aquele negócio que, amor, Deus está falando, olá, aí aquele negócio, aquela mesa bonita. A gente fica até assim, meu Deus do céu, por quê? Porque produz bem-estar quando a gente vê que alguém fez o esforço que era para nós fazermos. Só que, no que se diz respeito a princípios, o seu pai pode orar por você, a sua mãe pode interceder por você, profetizar a bênção de Deus na sua vida, mas existe uma parte que você vai ter que fazer. Ninguém vai fazer por você. Deus vai te capacitar, mas é você que vai ter que cavar até a rocha. Sabe o terceiro fator que impede as pessoas de edificarem a sua vida nessa palavra? De cavarem até a rocha? É algo terrível. E com o advento das redes sociais, então, proliferou ainda mais. Que chama-se a comparação. Porque como cavar até a rocha demanda tempo e demanda esforço, as pessoas às vezes até pensam, não, melhor é cavar até a rocha. Às vezes as pessoas até pensam, não, melhor é fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Só que aí ele cai na bendita, da maldita comparação,
Aí ele começa a olhar e dizer, nossa, mas fulano está tão mais à frente do que eu. Nossa, mas fulano já alcançou isso. Nossa, mas fulano já alcançou aquilo. Nossa, mas fulano... Aí você imagina esses dois homens construindo, dois vizinhos. Um está lá dando pancada para cavar até a rocha. Aí ele cavou o dia inteiro e não passou nem na terceira camada do solo. Aí quando ele olha para o lado, ele já vê um telhado subindo e fala, meu Deus do céu. Aí ele vai para lá para o outro dia, cava. Quando ele pensa que não, ele olha para o lado, ele já vê uma coluna subindo. Ele fala, sangue de Jesus. É esse o problema da comparação. Porque as pessoas até imaginam, as pessoas muitas das vezes até pensam em edificar sua vida na palavra, mas quando elas começam a ver alguém galgando um resultado que ela gostaria, muitos abandonam essa ideia, esse projeto de cavar até a rocha e se contentam em cavar até a superficialidade, mas se esquecem que a chuva vai vir. Entenda uma coisa, que nem sempre sair na frente significa chegar mais longe. Glória a Deus. Tem muita gente que pode até estar na sua frente, mas é uma questão de tempo para uma chuva vir e tudo aquilo que foi levantado na areia cair. Agora, se você edificar a sua vida na rocha, quando a sua vida foi edificada nessa palavra, talvez você levantou só um barraquinho de 2 cômodos, enquanto o outro já levantou uma mansão. Não tem problema, a mansão cai, o seu barraco permanece de pé. A comparação, por quê? Porque a gente, na maioria das vezes, a gente vai comparar com alguém que está melhor que a gente. Teve gente que levantou de manhã e ele não deu graças a Deus pela casa que ele mora, pelo trabalho que ele tem, pelo carro, pela família. Ele não agradeceu a Deus por nada disso, mas ele abriu a rede social, aí viu aquela casa de fulano e falou, olha que casona. Olha que roupa, olha que isso, olha que aquilo. E aí as pessoas começam a buscar meios de alcançar resultados de maneira mais rápida, de maneira mais fácil, para poder se equiparar com alguém que ele acha que está à frente dele. Mas entenda uma coisa, Deus não te chamou para se mover por resultado, você foi chamado para se mover por um propósito. Ou então tem o outro lado, o outro extremo. É a pessoa olhar para alguém que está muito pior do que ele. Aí quando alguém que está até pensando em construir, em cavar até a rocha, olha para alguém que está muito distante, não comprou nem o terreno ainda, não tem nem uma picareta ainda, ele olha e fala assim, eu estou bem demais, esquenta a cabeça não. Faz isso de qualquer maneira. Olha lá como é que fulano está com a vida toda arrebentada. E aí ele cai num outro erro, que é fazer de qualquer maneira, porque ele acha que já está bom. Não, eu vou construir só aqui mesmo na areia, mesmo, pelo menos eu já estou construindo. E fulano, que nem construiu nada ainda? E Bertano, que nem se converteu ainda? E aquele de fulano de tal lá, que não tem nenhum namorado ainda, não tem nenhuma namorada ainda. Eu já, pelo menos, já arrumei um doido aqui, uma doida que me quer, eu vou juntar os panos com esse aqui mesmo e acabou. Porque a pessoa começa a achar que ela está bem demais, e porque ela está bem demais, ela relaxa. Só existe uma comparação que a Bíblia nos autoriza a fazer. É você comparar você com você mesmo. Por isso que a Bíblia diz assim, analisar, pois, o homem a si mesmo. Porque quando a gente faz esse exame de analisar a si mesmo, nós vamos descobrir 2 coisas. Glórias a Deus. Quanta coisa Deus já fez na minha vida.
E isso vai te impulsionar a ir adiante. E aí você vai analisar de novo e vai dizer, mas eu tenho muito que melhorar. Então isso vai te impulsionar a ir adiante. Então se for para comparar, não compara nem com quem está atrás de você e nem com quem está à frente de você. Compara consigo mesmo, porque você vai ser grato a tudo que Deus já fez, da onde Deus te tirou, do que Deus já te livrou, dos milagres que Deus já realizou, da bênção que Deus já te deu, da família que Deus já te deu, do trabalho que você tem, da casa que você tem, do ministério que você recebeu, de tudo aquilo que Deus já fez. Mas você não vai se conformar, porque você vai entender que tem mais de Deus para a sua vida. Então, edifica a sua vida na palavra, ouça e aplique na sua vida esta palavra, porque a chuva vai vir, mas o seu fim, e não é por causa de você, não é por causa da estrutura, da construção que você fez, mas é por causa desta palavra. O seu fim vai ser diferente. Se coloca de pé. Deixa eu te dar um conselho nesse momento de más notícias que a gente tem ouvido. Posso te dar um conselho? Amém. Escute as notícias, mas ouça e aplique esta palavra. Por quê? Porque as notícias muitas vezes vão dizer, não dá, não tem jeito, não tem saída, não tem solução, você não vai conseguir, é melhor parar, é melhor desistir. As notícias que vão chegar muitas das vezes vão ser essa, mas quando você olhar para esta palavra, você vai se deparar com momentos como o que o apóstolo Paulo, sem nunca ter pisado na igreja de Roma, escreve aos romanos. No capítulo de número 8, verso 35, dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Fomos refutados como ovelhas para o matadouro. Mas, todavia, entretanto, porém, em algumas destas coisas, diga comigo, não. Em algumas destas coisas, em algumas destas coisas, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a sua vida estiver edificada nessa palavra, querido, nada vai poder te separar do amor do Senhor, o seu Deus. Deus não te ama menos porque o mundo está em crise, não. Deus não levantou essa manhã sendo menos Deus porque
morrer, tem gente morrendo com coronavírus, não. Deus não levantou esta manhã gostando menos de você, porque você ficou com medo, porque você ficou preocupado. Nada disso. Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Escute as notícias. Ouça essa palavra. Escute as notícias. Viva esta palavra. Escute as notícias. Pratique esta palavra. Porque a chuva vai vir. Já está caindo, na verdade. Mas levanta a sua mão, porque eu vim aqui para ser profeta para a sua vida essa noite. O seu fim vai ser diferente. O seu fim vai ser diferente. A ruína, a vergonha, o problema, a morte, a enfermidade, a escassez, a praga, nada disso vai alcançar a sua vida. Porque você tem um Pai, você tem um Deus que não dorme, que não tosqueneja, que mesmo quando tudo sair do controle das minhas e das suas mãos, Ele permanece no controle de todas as coisas. Ele vai dirigir o teu caminho. Se a sua vida estiver edificada nesta palavra, você é responsabilidade dele. Ele se responsabiliza por você. Situações vão vir, situações vão passar, mas essa palavra permanece para sempre. O Deus dessa palavra permanece para sempre. E se a sua vida estiver edificada nessa palavra, você também permanecerá. Quem pode dar um brado de glória a Deus nessa noite? Agora Jesus por um minuto.